Olá, seja bem-vindo ao nosso último dia deste curso, último dia de aulas, assim neste formato. A próxima semana, na terça-feira, dia 15 de setembro, nós teremos a nossa live de encerramento do curso e aí você pode trazer todas as suas questões, dúvidas. Lembro de não esquecer de registrar aqui embaixo no formulário a sua presença. Eu sei que você já fez isso nos outros dias, então não esqueça hoje. E de também deixar, se quiser já antecipadamente, alguma pergunta que você queira fazer para essa live. Não esqueça também de lá nas redes sociais, sobretudo no Instagram, seguir ArquiPB e prof.luismiranda. É um modo de podermos interagir também após o curso e de irmos aprofundando um pouquinho estas e outras realidades. Nós entraremos agora então na terceira parte do diretório, com o capítulo 9, que começa por nos colocar diante da comunidade cristã como sujeito da catequese. Nós não podemos esquecer que a Igreja tem um ministério do qual ela é serva. A Igreja é serva da palavra. Ela se coloca na escuta dessa palavra, neste Deus que fala, e por isso a palavra tem primazia, porque na medida em que Deus fala, a Igreja se coloca à sua escuta. E esta escuta que educa na arte de escutar o próprio Deus, para poder anunciar, mas também aquilo que são as diversas realidades humanas. E esta palavra, ela fala de formas variadas, que muitas vezes, como diz o Papa Francisco, nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando até os nossos esquemas. E por isso, recorda-nos então o texto do diretório, que é a palavra que nos impele para os irmãos, é a palavra que ilumina, purifica, converte e que nós somos servidores dessa palavra. E portanto, há aqui um dinamismo de uma palavra que nos é dirigida, de uma palavra que é acolhida, de uma palavra que nos performa e transforma, de uma palavra que depois traduz tudo isso numa vivência, seja a vivência eclesial sacramental, seja o testemunho de vida. Importa não esquecermos que o sujeito unitário da evangelização é o povo de Deus, que é peregrino e que é evangelizador, e que esta responsabilidade pela evangelização diz respeito a todos. A catequese é também uma ação pela qual a Igreja se sente totalmente responsável, dentro do contexto evangelizador. E por isso, cada um de nós faz parte, é responsável, e este processo evangelizador e catequético não depende só de um conjunto de especialistas separados de tudo o resto. É todo o povo fiel que é comunicador, evangelizador, mas dentro do povo fiel, cada um é responsável a seu modo. Uma forma concreta neste caminho de evangelização, vai dizer-nos o diretório no número 289, é a chamada prática sinodal. E o que é que a prática sinodal nos traz? Uma renovada consciência desta identidade missionária que exige hoje uma maior capacidade de diálogo, de partilha, de escuta, que se faz necessário para vivermos nessa docilidade do Espírito. Diz o texto no número 289, o texto do diretório, citando o Papa Francisco. Uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. O povo fiel, o colégio episcopal, o bispo de Roma, cada um à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. Então, tudo isto que nos foi apresentado no contexto da Igreja e dela como serva, servidora do Ministério da Palavra, se apresenta também nos diversos contextos e tradições das igrejas, sejam as igrejas orientais, sejam as igrejas ocidentais, isto é, aquelas das quais nós fazemos parte. No contexto das igrejas orientais,
a catequese acontece sempre associada à liturgia. Ali é o momento da catequese para os catecúmenos, da mistagogia ou do catecismo mistagógico para os que foram iniciados nos mistérios divinos e, portanto, o documento vem recordar essa questão, que as igrejas orientais do rito católico não esqueçam essa sua missão e essa sua vocação. Para as igrejas particulares, orientais, o diretório vem recordar-nos então que cabe às igrejas dar continuidade à obra da evangelização, contribuindo para o bem da Igreja Universal. Ora, a igreja que nós chamamos de Católica Apostólica Romana, ela não é a soma das dioceses. Há tantas dioceses no mundo e a igreja é apenas a soma disso. Não. Se a gente entendesse assim a igreja, entenderia erradamente. A Igreja Católica Apostólica Romana é o conjunto das igrejas particulares diocesanas que, na comunhão com o seu bispo, permanecem unidas e em comunhão com o bispo de Roma, que preside na caridade como servo dos servos de Deus a toda a Igreja Universal. Nesse sentido, cada igreja particular, cada diocese, como a nossa aqui na Arquidiocese da Paraíba, ou como outras das quais você que está nos acompanhando faz parte, é convidada a desenvolver a catequese como uma expressão evangelizadora dentro do seu contexto e diante de contextos que nos desafiam. Qual é esse primeiro lugar onde essa realidade acontece? Nas paróquias. A paróquia é esta comunidade eucarística e fraterna que não é uma estrutura caduca, você pode ler no número 300 do diretório, precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, se ela for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e filhas. E isso supõe que esteja em contato com as famílias, com a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. O documento está citando o número 28 da exortação à alegria do Evangelho. Papa Francisco vai dizer-nos ali que a paróquia é um santuário onde os peregrinos param para matar a sede e saem para retomar o caminho. É uma imagem muito bonita de paróquia. O santuário onde os peregrinos param para matar a sede, para saciar a sede, e saem para retomar o caminho, a sua peregrinação. Então, no contexto das paróquias e no contexto da catequese nas igrejas particulares e concretamente na paróquia, o diretório aponta-nos a necessidade de um renovado impulso evangelizador e para uma renovação da proposta de catequese paroquial, ele aponta 3 itens, 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles, que a paróquia seja verdadeiramente uma comunidade de discípulos missionários. O segundo, que ela tenha uma mentalidade missionária. Isto é, que não viva fechada em si mesmo, cada um olhando para o seu umbigo e pensando nos seus interesses, mas que amadureça esta visão que nasce da fé e que vai muito além dos esquemas, dos pré-esquemas ou de qualquer tipo de organização, que é de viver na escuta do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e de se abrir àquilo que o Espírito Santo de Deus pede e de querer isso e realizar isso. E por fim, que as paróquias e a catequese nas paróquias desenvolva propostas formativas de inspiração catecumenal, voltando lá àquilo que foi a tradição eclesial nos primeiros séculos, não apenas para transpor e reproduzir de igual modo, mas sobretudo para repropor com a mesma intensidade e criatividade este desejo de acolher, conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Esse é o essencial. O itinerário de inspiração catecumenal, que hoje se diz muito, se fala muito, não pode virar um slogan, um jargão.
para ser uma realidade, ele não pode ser apenas transposição, trazer o passado e concretizar aqui. Ele precisa das adaptações necessárias, não traindo o espírito original, e precisa da criatividade específica que Deus nos dá e da sabedoria e inteligência para este que é o nosso tempo e para os desafios que temos por diante. Então não é maquiagem espiritual que a gente é chamado a fazer. Trata-se sim de uma verdadeira renovação e conversão espiritual e pastoral para darmos um novo impulso catequético em nossas comunidades paroquiais, com uma mentalidade missionária, evangelizadora e com esta certeza: partimos de uma comunidade e aqueles a quem anunciamos são convocados para essa mesma comunidade. Depois o documento avança e vai falar de um direito fundamental dos batizados, o direito de nos associarmos, de pertencermos a movimentos, de criarmos grupos, recordando-nos 3 itens fundamentais: que a catequese é a obra da Igreja e, portanto, o princípio da eclesialidade também tem que estar presente nessas associações, movimentos e grupos. Eles não são uma realidade fechada, precisam de ser Igreja com a Igreja e fazer tudo isso com a Igreja. Que é necessário respeitar a própria natureza da catequese e que a paróquia é o lugar onde, muitas vezes, estes grupos, que às vezes criam barreiras e fronteiras, precisam se voltar para ela e de viver juntos globalmente essa cooperação, que pode ir além das fronteiras das paróquias, isso não é um problema, só não pode ir contra aquilo que é invariavelmente a obra da Igreja. O Diretório continua falando da Escola Católica como comunidade de fé, como sujeito eclesial, falando da importância do ensino da religião católica nas escolas e nos colocando 2 necessidades: o necessário acompanhamento das conferências episcopais e onde houver tratados de cooperação entre esses países e o Vaticano, que essas realidades sejam garantidas com sua inteireza, o respeito também pela diversidade religiosa e a necessidade fundamental de preparar docentes que sejam capazes de correlacionar a fé e a cultura, as componentes humanas e religiosas, a ciência e a religião, a escola e outras instâncias educativas, orientando sempre para um amadurecimento humano profundo que se torna depois um amadurecimento da fé denso também. Então vejam, diante deste contexto da comunidade como sujeito da catequese, o que é que fica para nós? A necessária compreensão e interação de que estamos todos no mesmo barco, somos corresponsáveis, naturalmente em âmbitos diferentes. Você ou eu não temos a mesma responsabilidade do nosso arcebispo. Ele é o primeiro catequista, o primeiro que deve cuidar da formação e dos formadores, mas, naquilo que nos diz respeito, temos que fazer a nossa parte, porque somos parte de uma realidade maior, que é este corpo, que é a Igreja, e que tem uma missão: anunciar Jesus Cristo e a sua salvação de forma gratuita, sabendo que na misericórdia que Ele nos oferece está o sentido pleno das nossas vidas.